Bem, muito bem, muito bem, bem. Os irmãos que estão aí chegando aos poucos, eu vou, neste momento, daqui a pouquinho, vou abrir no YouTube a introdução da nossa escola dominical de hoje, e os irmãos que estão em casa podem acessá-la do YouTube diretamente, viu? E aqueles que não têm assim o contato, não tem o link, não recebeu o link que eu enviei via WhatsApp na igreja, então poderão acompanhar comigo aqui ao vivo, e então eu estarei participando com a minha esposa, minha família, da abertura da escola dominical. E depois disso nós daremos sequência com o estudo bíblico, abordando sobre Deus soberano, Deus governa o homem. Bom dia, Anísio, como vai, meu querido irmão? Tudo bem? Bom ter você aqui, e nós vamos estar estudando daqui a pouco sobre Deus soberano, a soberania de Deus sobre o homem, viu? E se você quiser interagir, irmão, com alguma pergunta, havendo oportunidade e eu podendo, farei de tudo para poder responder, tá bom? Farei de tudo para te responder. Tem mais gente chegando aí e daqui a pouquinho nós vamos começar. Os irmãos da igreja que eventualmente estejam me assistindo, vão até o WhatsApp, acessem o link que eu já postei lá no grupo da igreja, e vocês poderão acompanhar direto do YouTube, tá? Cleiton, bom dia, Cleiton. Você tá bom, querido? Como vai aí a Vila Suíça? Tudo na Santa Paz? É muito bom ter você aqui também, tá bom? Então, voltando, nós vamos acompanhar a abertura da escola dominical, que a minha esposa estará conduzindo. Aí foi gravado em casa, então é um trabalho mais bem feito, a iluminação é melhor, a imagem é melhor. E logo depois dessa abertura, aí nós vamos dar sequência estudando sobre como Deus governa o homem. Na semana passada, nós estivemos estudando sobre o governo de Deus, sobre os seres inanimados e sobre também os animais. Hoje, o nosso propósito é trabalhar com a ideia de que Deus governa o homem, momentos assim muito oportunos para nós estudarmos esse assunto. Olá, meu irmão, tem mais gente chegando aí, eu preciso que vocês vão se identificando para eu cumprimentar vocês. Acho que esse aqui esse é o Hélio, tio do Diego. Como vai, Hélio? Você tá bom, meu querido? Prazer ter você aqui também, viu, ao vivo conosco. Você não está no grupo da igreja, o Anísio, o Cleiton não estão, então vocês vão acompanhar aí comigo, obviamente. Se vocês não tiverem nenhum compromisso agora, nesse mesmo horário com a sua igreja, a partir das 9 horas eu estarei conectando os irmãos ao YouTube, tá bom? Os que estão na igreja, no grupo da Igreja Aliança, podem clicar lá no link. Enauri, bom dia, meu querido irmão. Você está no grupo da igreja. Você pode acessar pelo WhatsApp o link que eu coloquei lá do YouTube, tá? A introdução da escola dominical está no YouTube. Eu vou projetar aqui no laptop, porque eu também quero acompanhar a minha família. Depois, nós daremos sequência a este estudo numa live que eu estarei fazendo aqui direto da Igreja Aliança. Então, vocês têm aí 5 minutos para ir se adequando. Oi, Terezinha, que prazer, Terezinha, te ver, ter você aqui, viu? Estou informando aos irmãos que aqueles que são membros aqui da igreja acessarão o link do YouTube que eu já enviei para lá e assistirão a abertura da escola dominical pelo YouTube. Agora, vocês que não estão no grupo poderão interagir comigo aqui participando ao vivo, tá? Depois que terminar
a introdução da escola dominical no YouTube. Bom dia, querida Terezinha. Aí eu vou passar aqui para uma live. Não sou muito bom nisso não, gente. Já vou adiantando, viu? Estou aqui me virando nos 30 para atender o nosso povo, para cuidar da nossa igreja, do rebanho. E Deus nos tem abençoado muito, viu? Espero que todos nós sejamos edificados na manhã de hoje. O assunto de hoje é uma continuidade daquele que nós iniciamos no domingo passado. Então, à medida que vocês que não são da Igreja Aliança forem entrando, me avisem aí, dê um alô, um bom dia, para que eu possa informar o que é o que eu estou fazendo, como é que eu estou procedendo aqui hoje. Enauri já saiu porque é da igreja, então ele vai acessar lá no YouTube o link que eu passei para o grupo da igreja. Oi, Vanessa, bom dia. Como vai, minha querida? Prazer ter você aí, viu? Aqueles que não são da igreja, então Anísio, a Terezinha, a Vanessa e quem mais entrar, poderão acompanhar aí ao vivo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, depois da abertura da escola dominical. Então eu voltarei a câmera para mim numa live e vamos continuar no estudo da escola dominical. O assunto que nós começamos na semana passada tem a ver com o governo de Deus sobre tudo. Na verdade, o tema é o controle de Deus sobre o homem. Deus controla o homem. Mas nós abordamos inicialmente que ele governa os seres inanimados, Deus controla os animais e hoje a ideia é trabalhar como Deus, o assunto é como Deus controla o homem. Momento muito oportuno, mensagem, estudo oportuno para esse momento que nós estamos vivendo aqui, ok? Então, dentro de 2 minutinhos e meio, eu estarei soltando as imagens do YouTube e com som aqui para quem... Oi, Cristina, bom dia. Bom dia, querida. Eu estarei soltando então as imagens aqui do YouTube com som e espero porque eu também quero acompanhar a introdução da escola dominical, a abertura. Logo depois eu vou tirar aqui o celular desse pedestal e virar para mim, porque aí nós vamos continuar com o estudo bíblico que nós demos início na semana passada. Agora falta 1 minuto e meio para as 9 da manhã. Deixe-me ver aqui na internet, faltam 3, não é? 3 minutinhos. Então, tenha um pouquinho de paciência, enquanto esses irmãos vão entrando aí, e a gente vai se conectando aos poucos. Eu passei o link, esse link da abertura da escola dominical para os irmãos que fazem parte do grupo da igreja, então, da Igreja Aliança. Esses irmãos conectarão às 9 horas lá no link e participarão da abertura da escola dominical. Em seguida, entrarão ao vivo para continuar o estudo comigo aqui do gabinete da Igreja Aliança, aqui em Bauru, viu, irmãos? Não sei se o som está bom, por favor, queiram me informar para eu fazer algum ajuste aqui enquanto dá tempo, tá bom? Quando eu ligar também o YouTube, é possível que o som fique relativamente bom. Eu vou precisar que quem estiver aí assistindo me ajude informando se o som está muito ruim, se está nítido, se está dando para entender, e aí eu vou manter a transmissão como está preparada. Senão eu terei que fazer alguns ajustes aqui, tá bom, gente? Eu dei uma pausa para tomar uma aguinha aqui. Dentro de 1 minutinho, então, eu vou dar play no vídeo que foi gravado ontem pela minha esposa, pela minha família, fazendo a abertura da escola dominical de hoje. Ô Cristina, me ajuda aí, querida, me fala se o som está bom agora e depois me dá um retorno. Vanessa também me ajuda, por favor. Quando eu abrir aqui o YouTube, o som vai aparecer, me digam se vai estar bom ou não, ok? Eu agradecerei muito aí a colaboração de vocês. Muito bem. Falta 1 minutinho só e eu já estarei aqui iniciando a escola dominical da Igreja Presbiteriana Aliança, extensiva a todos os nossos queridos irmãos, amigos
que estão entrando aí. Tem mais gente chegando. Me digam aí quem são vocês. Vão dando bom dia, porque a foto de vocês é muito pequenininha aqui no meu celular. Então, alguns eu consigo identificar logo de cara, outros não. Viu, gente? Então, vamos lá. Está na hora da escola dominical. Vamos abrir, portanto. Mais uma escola dominical. Hoje é domingo. Digam para mim o som, como está, por favor, para eu continuar. Tanta realidade, né? Alegrei-me. Bom dia, Nilson, Vânia. Bom dia, meu irmão. O som aí está claro, está dando para acompanhar. Está ruim. Aqui é uma reprodução do YouTube. Nós estamos presentes aí virtualmente, mas estamos com a presença do nosso Deus. É muito melhor e Deus é maravilhoso. Obrigado, Cleiton. Obrigado. Nós temos a presença de Deus que nos conforta, está acima de qualquer Obrigado, notícia, Nilson. de qualquer informação passada, Ele está acima de qualquer vírus. Ele é o nosso Deus, Ele é grande e nós podemos, graças a Deus, que nós temos a vida. Muito obrigado, Cristina. O fôlego da vida. Vamos seguir então. Nós podemos estar agora juntos, reunidos, cada um aí na sua casa, com a sua família. Podemos estar celebrando a presença do nosso Deus, glorificando a Deus, porque obrigado, Ele Vanessa. sabe de todas as coisas. Agradecendo a Ele, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Ele não tem desamparado seus filhos, mesmo aqueles que têm perdido seus entes queridos, até mesmo por causa desse vírus. Deus está cuidando deles também e não tem desamparado. E glórias sejam dadas ao nosso Deus. Eu convido você para que feche seus olhos neste momento. Nós vamos começar a nossa escola dominical da melhor maneira, que é orando, falando com o nosso Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, porque Ele está presente aqui agora, está aí com você. Deus é onipresente. Que virtude maravilhosa, que atributo maravilhoso esse do nosso Deus, saber que Ele está em todos os locais do mundo inteiro, do universo. Deus está presente e Ele está com a gente, e isso é maravilhoso, é confortante. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor fez. Obrigada porque hoje é domingo, dia que o Senhor separou, ó Deus amado, para estarmos em comunhão cada vez mais constante contigo, destinou esse dia exclusivo para o Senhor. E mesmo, Senhor, não podendo ir à igreja, ao templo, Deus, as paredes físicas, mas a gente pode estar como igreja, porque a igreja é cada um de nós, ó Deus, somos nós somos o teu povo. Nós somos parte do corpo de Cristo e nesse momento, como teu povo, nós estamos reunidos para te agradecer, porque o Senhor é Deus providente, Deus que provê todas as coisas, Deus que cuida de nós, Deus que não nos abandona, Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Glorificado seja o Senhor. E nós pedimos a tua bênção para cada um de nós. Pedimos a sabedoria, a paz, tranquilidade, forças, ó Deus, que confiemos no Senhor de todo o nosso coração e entreguemos ao Senhor tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração, tudo que nos preocupa, tudo que possa tirar a nossa paz e tranquilidade, ó Deus. Que o Senhor tire isso de dentro dos nossos corações e no lugar das preocupações, coloque dentro de nós a paz do Senhor Jesus. E ajuda-nos como teu povo a buscar isso ansiosamente, buscar a paz que excede ao entendimento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar, meus irmãos? Vamos cantar. Vamos cantar, né? Louvar a Deus, como é maravilhoso. Ele nos dá o fôlego da vida. E é bom cantar, como é gostoso poder, enquanto a gente canta, lembrar de Deus, lembrar das maravilhas que Ele tem feito. Vim para adorar-te, luz do mundo. A gente, como eu já disse, nós não estamos
na igreja, mas nós somos a igreja e nós podemos adorar a Deus onde nós estamos, onde estivermos. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele não fala onde, se existe um local próprio para isso. Nós somos seus adoradores. E onde estivermos é o lugar de adorarmos ao Senhor. Leva a adorar-te, quero contigo te ver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, amável, totalmente digno, maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste, que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, maravilhoso, adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te,
Gente, se a minha participação estiver atrapalhando aí, me avisem, por favor, viu? Só de ouvir tua voz, de sentir o teu amor, só de ouvir, só de pronunciar o nome do nosso Deus, os nossos medos se vão, nossa dor, porque... Bom dia, Dona Dulce, bom dia, Georgina, bom dia. Está com bastante alegria. Pronunciar o teu nome, teu amor, só de pronunciar o teu nome, se vão. Inundas meu ser, Jesus, que doce nome, soma em alegria este coração, Jesus, só o teu nome, dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, homem alegria o meu triste coração. Só o teu nome, capaz de dar ao homem salvação, capaz de dar ao homem salvação, capaz de dar ao homem salvação. Ninguém disse nada. Se ao vivo estiver atrapalhando, por favor, me avisem, gente. Vamos ouvir a minha esposa. Bom dia, Márcio. Deus te abençoe. Vitória aí ao vivo. Registro ao vivo. São Paulo ao vivo. Bauru, Aliança. Primeira, alguns irmãos da primeira. Na semana passada, nós fizemos a leitura Itanhaém ao vivo. 81 até o versículo 96. E hoje nós vamos continuar. Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 112. Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 112. Palavra do nosso Deus, tão linda, que fala sobre ela mesma, né? Sobre a importância que a Bíblia Sagrada ela tem nas nossas vidas, como ela é importante, mais do que o nosso celular, mais do que os nossos documentos, é a palavra do nosso Deus. Salmo 97, todos acharam? Ainda não. Salmo 119, desculpe, do 97 Aí, até o 112. Vamos fazer a leitura? Só que a gente vai fazer assim, ó. A Alicia vai fazer 97, 98 eu, 99 anulou, 100 a vovó Luzia e assim sucessivamente, até nós terminarmos, ok? Salmo 119, 97 até o 112. Pode começar, Lili. Quando amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo.
que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o meu mau caminho, desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces as tuas palavras ao meu paladar, mais que um mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou Aflitíssimo. Eu também, todos nós estamos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. O ideal, Aceita, Senhor, eu sei, meu irmão. a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Toda a vida não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-los por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Vamos ler juntos o 112? Induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Linda a palavra do nosso Deus. Maravilhosa. Fala, né? Ela é tão atual para nós, né, meus irmãos? Quando a gente fala assim, olha, eu estou aflito, mas a tua palavra ela me vivifica. Eu estou de Magali, perigo, Brasília. mas eu tenho a tua Elmarque, palavra. Vitória, bom dia, amor. Estou assistindo e acompanhando aqui com vocês, tá bom? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, melhor orientação do que essa, meus irmãos, é o manual para as nossas vidas, né? Quando a Bíblia fala que ela é a regra de fé e prática que nós temos ensinado desde os pequenininhos lá na escola dominical, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é a regra de fé e prática para nós. É isso, porque ela é a lâmpada, ela clareia, né? Quando nós estamos naquela escuridão, acabou a luz, né? A energia, que dificuldade, aí volta a energia, acende a lâmpada, olha, claro, né? Clareou, agora a gente consegue enxergar melhor, conseguimos fazer as coisas melhor, e a palavra de Deus é isso pra gente. Quando o salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, é que ela desvenda tudo, ela clareia, ela tira toda a escuridão. Então, na escuridão, a gente fica muito limitado, a gente não consegue fazer muitas coisas, né, com os olhos vendados ou de olhos fechados. Mas quando nós temos a luz, quando nós temos a lâmpada, né, a claridade se torna mais fácil. E é assim a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus para a gente. Ela clareia os lugares mais escuros, né, os momentos mais escuros das nossas vidas. Amém, Del. Nós vamos cantar mais um canto? Deus te abençoe, meu irmão. Amém, Magali. Bom dia para você também, viu? O título dele é Corpo e Família, é o título original. Ele fala que nós somos um corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados. Como estar juntos tem feito falta para a gente. Muita. Né? Aqui para mim, para minha família em particular, nós temos sentido muita falta de estar na igreja, de estar com os irmãos, né? Então, às vezes, a gente consegue falar pela rede social com algum irmão ou outro, manda um WhatsApp para algum outro, mas como é difícil, né? Estar longe de vocês, não poder estar juntos, poder dar aquele abraço dominical tão gostoso, poder rir, conversar. E por quê? Porque nós somos esse corpo, ligados, né? E um faz falta para o outro. Muita Mas se falta. Deus quiser, muito em breve, nós vamos poder passar por isso. Se Deus Nós quiser, meu vamos estar irmão. juntos na igreja física, no templo físico. Se Deus quiser. Estarmos aí abraçando-nos, nos confraternizando, tomando aquele cafezinho tão gostoso no final do culto, faz tanta falta.
aquele cafezinho da escola dominical também. E o bolo da Para Sidoca. a honra e glória do nosso Deus. Porque recebeu no coração do Pai, um coração regenerado. Bom dia, Laís. Como vai, querida? Esse coração novo, meus irmãos, nos tornou uma família. E essa família que nós somos, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos cantar com bastante alegria. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. É a nossa comunhão. Totalmente ligados, agora mais do que nunca, vivendo em amor uma família. Senhor, uma família, um compromisso, grande amor de Cristo. Preciso de ti, querido irmão, precioso para mim, querido irmão. Como nós precisamos uns dos outros, não é? Bom dia, Nair, seja bem-vinda. Deus a abençoe também. Um novo coração do Pai. Geloide, G. Carlos. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, se bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Muito bem, amor, muito bom. Muito bom. Bom dia, Carlos, Sueli, Mateus, sejam todos bem-vindos. Muito bom ter vocês aí. Brasília, Vitória, Itanhaém, São Paulo, que bom, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. Vamos ao nosso desafio semanal. Agora quero ver. Nós tivemos bastante tempo, né, para memorizar o versículo.
É um versículo muito conhecido, né? Então assim, não será tão desafiante, assim, desafiador para nós. O versículo está lá em Mateus, vocês lembram o endereço? Mateus, capítulo 6, versículo 34. Minha sogra está sempre afinando. Tio Nilson fez a lição, decorou. Olha, tô de olho só que essa mosquinha que tem na janela, eu mandei ela olhar para mim. Bom dia, Zilda. Bom dia, minha irmã. Mateus 6, versículo 34, uma exortação de Jesus a nós, para nós não andarmos ansiosos, não andarmos preocupados, porque a nossa pequena fé nos faz ansiosos, né? E a nossa ansiedade, coisa que eu aprendi uma vez, eu ouvi um sermão, não lembro de quem, se foi do meu marido, mas essa frase... Bom dia, Cinti, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Não muda os planos de Deus, isso é um fato. Então, Lins, Cinti, que é de Lins, da cidade de Lins. Olhar, e ele deu exemplos ainda, ó. Gente, olha os pássaros, né? Olha as aves, olha o pardal, né? E Deus, ele não deixa os seus filhos. Então a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. Mateus 6, 34. Vamos então relembrar, espero que todos tenham aí memorizado, não vale colar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. É, Dona Luzia. vamos de novo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6:34, Dona Luzia. Mas o mais importante é memorizar Isso, Loló. É verdade, amor. Coração e mente, né? Não andeis ansiosos, porque o amanhã trará os seus cuidados. Deus já providenciou o amanhã para a gente. Ele está cuidando de todas as coisas. E pensando nisso, nós separamos um outro texto para nós memorizarmos, que está lá em Mateus, no mesmo capítulo, né? Mais uma recomendação aí do Senhor Jesus a nós. Mateus, capítulo 6, dessa vez o versículo 6, que fala sobre como é que a gente deve orar. Deus, ele não quer palavras difíceis, Deus não quer que a gente fale alto e coloque aquelas palavras, né, que tem que olhar até no dicionário para procurar o significado, que você nem sabe o que significa. Mas Deus não quer isso da gente. Ele quer sim que no momento de oração você se desligue de tudo. Que você não converse com ele mecanicamente, como se estivesse apresentando um teatro, né? Mas que você veja em Jesus o seu melhor amigo, que você olhe para ele na hora da oração, pense só nele, esqueça do resto, esqueça do que está acontecendo no mundo, até mesmo dentro da sua casa. Que você, nesse momento, você conecte, né, com Deus, faça uma conexão direta. Edson, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Fecha a porta, né? Não é à toa que Jesus, ele manda mesmo você fechar a porta. Por quê? Porque é uma hora sua com Deus, né? Então você vai falar com Deus. Então deixa o cachorro latir, deixa a criança brincar com a criança, brigar também, cair, se machucar, deixa. Só desliga a panela do fogo, você não queima o óleo, desliga. Patrícia e Anderson, Volta Redonda. Sejam bem-vindos, meus irmãos. 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás teu Pai. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6:6. Então, quando você entrar no teu quarto, você vai estar em secreto com teu Pai. É você e Deus. Deus que já conhece. Amém, Edson, a você também. Conhece tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos preocupa. E aí será aquele momento meu e do meu Deus, do meu Pai, né, do meu paizinho, do meu melhor amigo. E eu posso ali com ele desabafar, conversar, falar de tudo aquilo que
que está aqui dentro, passando aqui, né? A gente fala aqui, mas é aqui, tudo que está se passando aqui dentro. E Ele, que nos fez secreto, nos recompensará, de acordo com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então, versículo para nós memorizarmos, meus irmãos, essa semana, Mateus 6,6. Eu recomendo ler. Bom dia, Elaine. Tá? Deus abençoe a você também, querida. Parte aí que nós precisamos aprender do Sermão do Monte. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6. Depois eu vou tirar uma foto que é melhor e vou deixar no grupo da igreja, tá? Mas a gente vai ler mais uma vez. Se sua Bíblia está aberta, leia também e vamos falar juntos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Está parecendo um eco, né? E ela dando eco aqui do lado. Então, quando ele for orares, entra no teu quarto, fecha a porta e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então, versículo para a gente memorizar nessa próxima semana. Eu espero que Deus abençoe muito a todos vocês, meus irmãos, que possamos estar juntos no mesmo propósito, orando, que Deus nos dê uma semana muito feliz, muito abençoada, independente daquilo que haja de acontecer, que nós não sabemos, né? Ainda tem muitas incertezas, abre comércio, não abre comércio, fecha comércio, outra coisa aí que manda fazer, depois desmanda, enfim, façamos a nossa parte, sejamos prudentes, cautelosos, idosos, por favor, permaneçam em casa, cuidem-se, certo? E nós estamos aqui, né? Se quiser, pode dar uma ligadinha, manda mensagem no Zap, tão gostoso, e vamos estar juntos aí em oração. Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Amém. Agora começará o estudo da escola dominical, o pastor estará fazendo aí para vocês ao vivo. Eu desejo que Deus abençoe muito a todos. Um beijo no coração, cheio de saudades, um abraço bem apertado para todos vocês. E a Elaine está mandando um beijo para você, amor. Tchau, meus amores. Agora é conosco aqui, meus irmãos, na Igreja Aliança. Deixe-me posicionar a câmera aqui. Só um minutinho, por favor. Tem que dar uma ajustada. Um monte de coisinha aqui. Então, primeiro vamos colocar a minha câmera aqui, posicionando-a direitinho. Não saiam daí, por favor, porque agora é a hora do nosso estudo da escola dominical. Oi, Nilson. Ai, tá difícil aqui. Tô precisando de ajuda, hein? Semana que vem eu acho que vou trazer uns diáconos para me ajudarem aqui. O que vocês acham da ideia? Muito bem, amor. Obrigado. O beijo é para Elaine, eu sei, cheio de saudades, não é? Pois é. Estar longe da família não é fácil, meus irmãos, não é fácil. Muito bem, já dei bom dia para quem havia chegado mais cedo. Tem gente aí acordando tarde. Não é o meu caso, viu? E eu, além de acordar cedo, não estou seguindo a recomendação da minha esposa. Os idosos têm que ficar em casa, não é? Assim como o Nilson, não é? Como o Beto e outros mais. Eu decorei. O Nilson. A Márcia está perguntando se você decorou o versículo, Nilson. E aí? Você não, hein, amor? Eu não vou falar o que aconteceu comigo, não, tá? Depois a gente conversa aí em casa. Meus irmãos, só um minutinho que eu vou voltar aqui. Vânia, você está lembrada que nós precisamos dos aniversariantes da semana? Se tem alguma, irmã, por favor, passa pra gente aí, tá? Porque aí eu vou informar para a igreja e nós vamos orar. O Nilson está dizendo aqui, amor, que decorou o estudo da semana, viu? Acredite se quiser, né? Vânia, passa para nós aí, por favor, ok? Meus amados irmãos, na semana passada, nós começamos falando sobre o governo de Deus, sobre as coisas inanimadas, falamos sobre o governo de Deus, sobre os animais, e hoje nós vamos falar sobre o governo de Deus,
vamos falar como Deus governa sobre os homens, tá bom? Sobre os homens. Não é assunto fácil não, gente, viu? Para muita gente não é. Para quem tem muita tranquilidade, tem acompanhado a doutrina reformada e abraça a doutrina reformada, isso não é problema não. Mas para quem não tem intimidade com a doutrina reformada, aceitar esta ideia da soberania de Deus sobre o ser humano, o homem nunca gostou de ser controlado, gente. Desde a infância, quem de nós gosta de ser controlado? As crianças já manifestam uma certa tendência a querer fazer tudo do seu jeito. É sempre assim, está na natureza do homem. Então ninguém gosta de ser controlado. Agora, no que diz respeito a ser controlado por Deus, não há muito o que fazer não, viu, gente? Porque afinal de contas ele é o Senhor da criação. Ele fez todas as coisas e ele com a sua força e com o seu poder sustenta o universo. Eu vou abrir com vocês aqui, antes de nós começarmos o estudo propriamente dito, na verdade já começando, eu vou abrir aqui um texto. Oi Lídia, bom dia minha irmã. Vou abrir o texto é um texto que eu gosto muito, tenho falado, de Daniel, li a semana passada, Daniel 4, versículo 35. Eu gostaria tanto que vocês decorassem esse versículo, mas não será o desafio dessa semana. Obrigado, Vânia, já mandou aí. Gabriel estará fazendo aniversário no dia 3 de abril. Opa, tá perto, hein? Catinha, o Márcio, o amor. Agora, olha, Márcio, porque ela fez esse servicinho aqui no meu cabelo semana, ela está dizendo que já pode ser contratada para fazer um bico lá no salão. Amor, agora nós vamos estudar a palavra, menina, se comporta. Ó, Daniel 4, 35, meus irmãos, de Volta Redonda, de Itanhaém, de Registro, a Terezinha. Terezinha, que saudade de você, minha irmã. Muita saudade, vontade de ir na sua casa, tomar café, visitar aquele quartinho que você guardou para mim por muito tempo, viu? Ah, que saudade. Saudade do Edson, dos meninos, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Oi, Sidoca, bom dia, minha irmã. Nós vamos agora ler em Daniel 4, 35. Diz o seguinte: todos os moradores da terra, todos, são por ele, Deus, reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Bom dia, Silas, bom dia, meu irmão. Vou ainda abrir com vocês, gostaria que vocês me acompanhassem também, na leitura de Provérbios, no capítulo 21, versículo 1. Meus irmãos, esse estudo, como da semana passada, tem tudo a ver com a época, o contexto que nós estamos vivendo agora, viu? Tudo a ver. Versículo 1 diz assim, do capítulo 21 de Provérbios: como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele, segundo o seu querer, o inclina. Vou ler de novo, hein? Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer de Deus, ele o inclina. Muito bem, ditas essas palavras, lidos esses textos, nós vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, tua palavra acaba de ser lida e o Senhor sabe que eu não consigo, não posso acrescentar nada a ela. Diminuir, sim, e alguma dificuldade de interpretação, ou quem sabe muitas até. E é por isso mesmo que eu dependo da iluminação do teu Espírito. A igreja que está agora em casa, em famílias reunidas, irmãos de vários lugares, Volta Redonda, Registro, Itanhaém, São Paulo, e aqui os irmãos da nossa igreja. Senhor, tu conheces a realidade da nossa igreja. O Senhor conhece a realidade da tua igreja, espalhada pelo Brasil e pelo mundo. O Senhor sabe dos momentos que nós estamos vivendo. E agora, Senhor, como em
todas as outras circunstâncias de dificuldade, de lutas, nós precisamos lembrar que o Senhor tem o controle de tudo nas tuas mãos. Nada foge, ó Deus, ao teu domínio. Mesmo o homem, criado à tua imagem e semelhança, e lá no Éden, dotado de livre-arbítrio, e caiu, se tornando escravo do pecado, mesmo este homem, que agora conduz consigo resquícios da imagem e semelhança com o Senhor, este homem, Senhor Deus, também está debaixo do teu domínio e do teu controle. Tudo está debaixo do teu controle. Nada acontece neste mundo sem a tua permissão, sem a tua aprovação, que não esteja em conformidade com a tua vontade e com os teus decretos. Ajuda-nos, na manhã de hoje, a tratar desse assunto que para muitos é melindroso, porque, afinal de contas, é difícil, Senhor. Na verdade, é impossível conciliar a ideia de que o Senhor governa sobre tudo e, ao mesmo tempo, o homem é responsável pelas atitudes que toma, Senhor. Mas não é matéria nossa juntar estas coisas. Isto pertence ao Senhor. Ajuda-nos apenas a crer no que está posto claramente na Tua palavra, tendo misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, abra o nosso entendimento e fala o nosso coração. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu acho que vou começar aqui falando de algo que já resolve um monte de problema logo de início, meus irmãos. Porque falar que Deus controla as pessoas que nós qualificamos como boas é relativamente tranquilo, correto? Luciana, bom dia, minha querida. Falar isto, meus irmãos, Deus controla aquele que está fazendo o bem. Deus controla aquele que ajuda lá o asilo, que ajuda lá a creche. Deus está abençoando e Deus está controlando aqueles que governam bem. Mas, meus irmãos, nós é que somos seletivos, Deus não. Oi, Noel. Bom dia, meu irmão. Nós somos seletivos. Nós é que escolhemos quem Deus deve governar e quem não. Mas a Bíblia não está preocupada com isto. Na verdade, quem é que controla os homens maus? Eles mesmos? O inimigo? O inimigo, por acaso, é igual a Deus? É maior do que Deus? Não. Inclusive, o inimigo está sob o governo de Deus. Lembrem-se que ele não tentou a Jó sem antes consultar a Deus. O inimigo sabe quem é Deus, melhor do que qualquer um de nós. Então ele vai, consulta a Deus e executa aquilo que na cabeça do inimigo é a vontade dele que está sendo levada a cabo. Não funciona dessa maneira. Na realidade, se o inimigo, que é o desafio maior de qualquer ser humano, ele está debaixo do governo de Deus, o que será dos homens? Meus irmãos, vamos à Bíblia. Hoje nós vamos trabalhar com o que a Escritura nos diz sobre isto, não é? E aqui, baseados, lembrem-se, no livro Deus é Soberano, de Arthur Pink. Estão lembrados? É aqui uma combinação dele com Spurgeon e outros autores, viu, meus irmãos? Não é somente no livro Deus é Soberano. Esse aqui, olha, se você quiser adquirir, a editora é a Editora Fiel. Esse livro foi para mim uma grande bênção na minha formação acadêmica, viu? Durante os meus 4 anos de seminário, esse e tantos outros, reverendo Hermes tem que eu diga, que nos fazia ler, eram 9 teologias temáticas. Em cada teologia, nós tínhamos que ler pelo menos uns 4 livros, pelo menos, cada teologia, no mínimo. Então me ajudou e ajudou bastante. Claro que não eram só livros voltados para a doutrina reformada. Na teologia nós temos que ter uma visão muito mais abrangente. Nós precisamos enxergar o que outros segmentos religiosos pensam, outras doutrinas são defendidas, para que nós saibamos também conhecer as bases do alicerce da fé e estar preparados para combater aquilo que não se coaduna com a palavra de Deus. Muito bem, voltando então, o que diz aqui no livro que nós estamos estudando é o seguinte: é verdade que muitas pessoas odeiam a Deus,
Tem gente que até nega a existência de Deus, mas isto não significa que Deus não reúna condições para governar essas pessoas. Não. O inimigo odeia Deus, mas ele depende de Deus para fazer o que quer que seja. Que bom, Estevão, ter você também aí, viu? Participe conosco. Aqueles que quiserem interagir, fazer alguma pergunta e me interromper, é estudo de escola dominical, gente. Se eu não puder responder, não responderei. Aí deixo para outra ocasião. Se puder, respondo agora para você, tá bom? Então, mesmo um homem ateu, mesmo um homem que nega a existência de Deus, não muda o fato de que Deus o governa. Mesmo sendo ateu, ele não exerce domínio sobre si mesmo. Ele não determina nada para si próprio. Ele tem aquilo que na teologia é chamado de livre agência. Ele pode fazer uma série de coisas. Ele decide casar, ele decide mudar, ele decide construir uma casa, ele decide comprar, vender, ele decide fazer um monte de coisa. Na teologia, isto é chamado de livre agência. Por isso o homem é tratado como ser responsável, mas não que Deus tenha dito assim, agora você fica à vontade e faça o que você quiser. Eu vou ficar daqui olhando. Se você fazer alguma coisa ruim, aí eu entro no meio. Não funciona assim, não. De acordo com os textos que nós vemos, não funciona assim. Muito bem. Então, continuando lá. Mesmo sendo ateu, mesmo querendo negar a Deus, mesmo sendo mau, o homem pode ter certeza de que Deus não o deixa entregue à sua própria vontade. E digo mais, eles deveriam ser agradecidos a Deus por isto, viu? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês a meu respeito. Se na minha vida eu fosse entregue às minhas próprias decisões e somente a isto, meus irmãos, eu estaria perdido. Porque a maior parte das decisões que eu já tomei na minha vida não foram boas. De quantas eu me arrependo? Quantas delas eu tenho oportunidade de chegar para alguém que tenha ofendido, alguma coisa que eu tenha feito que dá para corrigir? Ok, eu vou à pessoa e peço perdão, eu vou e procuro corrigir. Mas e as outras coisas que eu fiz e não dá para corrigir mais? O que resta é o arrependimento e a busca de Deus, a busca do perdão de Deus. Então, graças a Deus, a minha vida, eu não estou entregue à minha própria vontade. Há uma luta muito grande aqui dentro. A velha natureza quer desagradar a Deus. A nova, criada pelo Espírito Santo de Deus, não essa, quer fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a velha quer sobressair, mas a nova está lá. E eu quero dar combustível, injetar combustível na nova natureza para que ela prevaleça sobre a velha. No entanto, vale lembrar que Deus governa a mim por inteiro. Deus não governa a sua velha natureza, Deus não governa a sua nova natureza. Deus governa o ser humano por completo. Muito bem. Então, tudo que os homens maus realizam, e este é o ponto, está entregue nas mãos de Deus. O Senhor não perdeu o controle das obras más do ser humano. Vamos lembrar de um exemplo bíblico. Judas Iscariotes, clássico, não é? A palavra de Deus diz que ele é chamado de o homem, o filho da perdição. E Pedro, lá em Atos, no capítulo 2, quando faz aquela pregação extraordinária e 3.000 pessoas vêm ao arrependimento, Pedro é claro em falar para todos eles antes. Diz assim, olha, Jesus foi entregue de acordo com determinado desígnio de Deus, mas vocês o crucificaram. Pedro é muito claro, dizendo assim que Deus estava no controle de todos aqueles planos. Bom dia, minha sogra Luzia, bom dia. Então, Judas Iscariotes, homem mau, perverso, não era melhor. Eu não sou melhor do que Judas, não, em natureza não, gente, não sou, viu? Deus poderia ter usado os discípulos, qualquer um deles poderia ter sido usado por Deus, mas a Deus aprouve usar Judas, o Iscariotes. E é claro que ele tinha vários elementos na natureza que corroboravam para que ele fosse aquele homem que entregou Jesus por 30 moedas. Vamos mais adiante, meus irmãos. Todas as pessoas más estão igualmente sob o governo de Deus. É isso que nós estamos falando. E, portanto, realizando o que Deus falou que haveria de acontecer. Ora,
Na Bíblia está escrito que nos últimos dias virão tempos muito difíceis. Haverá guerras, haverá rumores de guerras, haverá terremotos, haverá uma série de outras coisas aí. A Bíblia diz, claro, Jesus fala sobre isso. Ora, se Jesus está dizendo que haverá, Jesus não está dizendo assim porque ele sabe e conhece por causa da sua presciência. Deus não revela isso por causa da sua presciência apenas, mas esta é a história. Olha, lembrem-se do que está posto no Salmo 139, no versículo 16, outro texto que valeria muito a pena, meus irmãos, ter gravado na memória, viu? Salmo 139, versículo 16, enquanto eu abro aqui, você também tem a oportunidade de abrir aí na sua casa, na sua Bíblia. Salmo 139, versículo 16, diz assim: Davi está dizendo, falando sobre a onisciência e a onipotência de Deus. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Davi está falando que Deus já estava acompanhando, governando a sua vida desde antes da sua formação no ventre materno. E no teu livro, é claro, uma linguagem metafórica, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, meus irmãos, observem que isto deixa de um modo muito claro que Deus não governa apenas a história como um todo, mas Ele está dirigindo a vida de cada ser humano. Deus está dirigindo a vida de presidentes de nações, está dirigindo a vida de imperadores, Deus está dirigindo a vida de reis, como nós vimos em Provérbios. Deus está governando o mundo que, diante deste universo infinito criado, é insignificante, extremamente significante. E o que somos nós neste mundo insignificante? Vamos adiante. Em Atos 17, 28, nós lemos o seguinte: pois nele vivemos, em Deus, em Cristo, em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito. Interessante isso aqui, viu, gente? Vou repetir. Nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, criados, gerados por Deus. Quem disse isso aí, segundo o que está sendo posto aqui por Paulo, meus irmãos, foram os gregos. Eles é que falaram que nós movemos e nós existimos por causa de Deus. E eles nem eram cristãos, eles não eram convertidos, mas eles já sabiam disto. E Paulo faz menção disto aqui, onde Lucas registra no capítulo 17. Mas nós ainda temos aquele clássico texto de Provérbios 16, no versículo 19, versículo 9, Provérbios 16, 9, que diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não é difícil trabalhar aqui com a questão prática disto, não. No início do ano, o que é que nós planejamos? Diz aí. Nós planejamos melhorar os nossos negócios. Nós planejamos, quem está solteiro ainda, um bom casamento. Nós planejamos estudar. Minhas filhas estão lá confinadas, precisam estudar e a gente tem que dar uma força para que elas estudem em casa. Planejamos viajar. Nilson, lembrei da sua viagem. Gente, não é carapuça para ninguém, não. Planejamos muitas coisas. E aí o que Deus fez? Deus revelou o seu plano. Então, vou repetir: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Perfeita harmonia com o que está no versículo 1 do capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Muito bem. Nós ainda temos em Lucas, vale a pena lembrar aqui de outro texto importante, que corrobora com a nossa argumentação, que está lá em Tiago, no capítulo 4. Eu li semana passada, meus irmãos, mas eu vou ler de novo para vocês. Não precisa abrir aí não, tá? Tiago, no capítulo 4,
do versículo 13 ao versículo 15, diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disto, Tiago diz, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Eu gosto demais desse texto, porque ele traduz claramente o comportamento que uma pessoa em sã consciência deve ter. De maneira nenhuma dizer, vou fazer. É claro que ela não vai sempre dizer assim, o fato de ela reconhecer que Deus está no controle não a levará sempre a pronunciar as palavras exatamente como estão aqui. Mas isso está por inferência. Toda pessoa que planeja algo temendo a Deus, por inferência, sabe que só será levado a efeito se Deus permitir. Porque é Deus que permite levantar, Deus permite acordar, Deus dá a saúde, Deus dá os recursos, Deus dá os meios para que nós levemos a efeito os nossos planos. Lucas, no capítulo 12, versículo 16 a 21, mostra o que tem ocorrido hoje com muita gente. É uma parábola contada por Jesus de um homem, vocês vão se lembrar agora na medida que eu for lendo no capítulo 12, versículos 16 a 21, diz assim, Jesus lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Uma bênção de Deus, não é? E aí ele responde a si mesmo, já sei, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Palavras difíceis, hein? Muito difíceis essas palavras de serem ouvidas, vindas da parte de Deus. Então, meus irmãos, fazemos os nossos planos e Jesus está dizendo assim, cuidado, cuidado, vou contar uma parábola para vocês. Aí ele coloca desta maneira, o homem construiu grandes coisas, plantou na verdade, colheu muitos frutos e viu que os seus celeiros não comportavam o resultado da sua colheita e disse, já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir celeiros maiores, reúno tudo e aí eu vou guardar para o resto da vida. Aposentadoria garantida. Aposentadoria garantida. Muito bem. Mas aí Deus vem na parábola e diz, louco, esta noite, desculpa, o telefone está incomodando aqui um pouquinho e eu vou ter que desconectar, tá, irmãos? Me dá um minutinho só aqui, olha. Muito bem. Depois eu atendo quem ligar aqui para mim, tá? De repente, eu vou deixar ligado. É bobagem fazer isso, porque vai que alguém liga para mim aqui e quer me falar alguma coisa importante e urgente. Eu vou atender da próxima vez. Permitam-me, por favor. Bom, então o homem faz esses planos e diz assim, vou garantir minha aposentadoria, agora está tudo bem. Olha o que acontece. Deus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Vamos lá. Vamos adiante e observe ainda lá em Provérbios, no capítulo 21 do texto que nós lemos o versículo 1, hein? Agora nós vamos ler o versículo 30 de Provérbios, que diz o seguinte, Provérbios 21, versículo 30, diz assim, não há sabedoria nem inteligência. Vou ler o versículo 29 para a nossa compreensão ainda melhor. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas, com licença, irmãos, pois não,
Sim, mas nesse momento eu estou numa live, uma mensagem, estudo para a igreja. Você pode me ligar daqui a uns 20 minutos, por favor? Não, você me liga depois, tá bom? Muito obrigado. Daqui a uns 20 minutos. Obrigado. Pastor Marcos. Ok, tchau, tchau. Gente, a coisa não tá bonita não. Alguém ligando, perguntando se nós distribuímos cestas de modo gratuito. Vou ter que conversar depois sobre esse assunto. Coisa não tá bonita não. Voltando lá. Provérbios 21:30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Não há. Salomão não está perguntando. Salomão está afirmando. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Mesma linguagem de Isaías, né? Ninguém pode deter a mão de Deus e perguntar o que o Senhor está fazendo. Ou supor e imaginar que pode fazer algo semelhante e pior, fazer melhor do que Deus, não é? Muito bem, além disto, nós temos ainda em Isaías 14:27, o seguinte texto: o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? A sua mão está estendida, quem o fará voltar atrás? Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. O que Deus determinou não pode ser revogado de maneira nenhuma, porque não há quem possa se igualar a Deus ou se colocar numa condição superior a Deus. Não, ninguém pode. O que Deus decretou, ele levará a efeito. Não importa quais sejam as nossas intenções, por melhores que nós pensamos que sejam, o que Deus decretou levará a efeito, usando a mim, usando a você, usando aqueles que não temem, usando a natureza, usando a criação de um modo generalizado. Deus controla o homem, quer ele aceite, quer não. Nós, meus irmãos, estamos passando momentos, e agora estou caminhando para a conclusão do nosso estudo. Nós estamos enfrentando dias extremamente delicados e difíceis. E como eu disse, no início deste ano, meus irmãos, não creio absolutamente que alguém tenha planejado assim: olha, nós vamos ter um ano difícil, porque vamos começar com uma grande epidemia que afetará o mundo todo, estabelecerá o caos em alguns países e mexerá com as bolsas de valores do mundo e a economia vai ficar complicada. Ninguém pensou e ninguém planejou isso. Humanos, os homens não, mas Deus decretou, como foi em toda a história. Deus nunca perdeu o controle da história. E alguém fala, mas Deus decreta também essas coisas. Meus irmãos, o homem caiu, o homem desobedeceu a Deus. Na semana passada, ou no decorrer da semana, eu disse assim que os homens têm agido com o coração duro, com dureza de coração. Os homens têm agido com rebeldia, com o coração contumaz. Os homens têm agido contra Deus, de muitas maneiras, com as suas mentiras, com a sua corrupção, com a sua indiferença, com a falta de amor ao próximo, com a falta de amor dentro do próprio lar. Quantas famílias agora podem estar tendo dificuldade neste confinamento para conviver? E o diálogo? Se ele já antes era difícil, como é que nós vamos cultivar um diálogo agora que não havia antes? Nós vamos ter que reaprender a conversar com os nossos familiares, com os nossos entes queridos dentro da nossa própria casa. Nós vamos ter que procurar buscar em Deus restaurar valores que estavam se perdendo ou já haviam se perdido em muitos casos. Então, meus irmãos, observem, Deus, de todo modo, conduz estas situações com propósitos claramente definidos por Ele. Na semana passada eu disse que nós não conhecemos os decretos de Deus até que eles se realizem. Deixe-me fazer aqui uma retificação. Há decretos que estão postos claramente na Escritura e eles, portanto, podem ser conhecidos. Como, por exemplo, eu citei agora, haverá guerras, rumores de guerra, tremores, terremotos e outras coisas mais. Isso está na Bíblia.
Na Escritura também está posto que antes que Jesus volte, acontecerão coisas terríveis. A questão nós estamos preparados para isso tudo? É decreto. As coisas vêm acontecendo de maneira cada vez maior, em proporções cada vez maiores, pelo mundo inteiro. Os países não se entendem. Deus pode, pela sua soberania, modificar esse quadro assim, no estalar de dedos. Eu me lembro aqui, quem gosta de ação, de aventura, não é, daquele último filme feito pelos os Vingadores aí, pela Marvel, né? Os Vingadores, a Ultimato. Estão lembrados do Thanos, não é? A palavra Thanatos, a propósito, no grego, quer dizer morte, não é? E Thanos, no estalar de dedos, cria o caos. O caos. Deus não é aquele Thanos lá, não é? Deus, isso é só uma ilustração, me perdoem a falha, né? Um exemplo tão complicado para colocar em relação a Deus. Deus é soberano, Deus governa no universo inteiro. E com o estalar de dedos, Deus pode mudar tudo isso. Quando passar essa pandemia, Deus pode, no estalar de dedos, converter todo este caos e acender uma luz de esperança para a humanidade. Ele pode, mas a questão é isso que ele está planejando? Eu não sei. Você sabe? Se você tiver a resposta, me dá, viu? Porque à luz da palavra de Deus, meus irmãos, tudo que nós temos que fazer é nos preparar, sempre, todo dia, porque nós não sabemos o que sucederá no dia de amanhã. E o melhor preparo não é outro, a não ser buscar a Deus, buscar de Deus orientação, buscar de Deus a santificação, buscar de Deus aqueles frutos do Espírito tão conhecidos e falados: amor, fé, paz, longanimidade, fidelidade, bondade, misericórdia, mansidão, domínio próprio e tantas outras coisas mais que o apóstolo Paulo enumera. Nossa parte é buscar isto, em vez de fazer o que a maioria tem feito, como o homem da parábola. Vou construir celeiros maiores. Estou progredindo, minha vida vai bem. Meus irmãos, eu não gostaria de levar uma queda tão grande como aquele homem da parábola. Não estou dizendo que você não deva investir na sua vida, nos seus filhos, na escola deles, sua formação, no seu casamento, na sua família, na sua empresa, na sua escola. Não estou dizendo que você não deve viver. O cristão é aquele que vive com qualidade, é aquele que vive em abundância por causa da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, tudo na vida, neste mundo, para o cristão, é incomparavelmente melhor do que para qualquer outra pessoa. Ele pode não estar no ápice, ser aplaudido pelas multidões, ser aclamado pela mídia, ele pode não ser o foco das atenções. Jesus não foi. O cristão que almeja isso está equivocado, totalmente equivocado. É preciso lembrar o propósito para o qual tudo foi criado: promover a honra e a glória de Deus. O mundo não está preocupado com isto. O homem quer projetar a si mesmo. Há muita gente se aproveitando destes momentos de luta, de dificuldade, de adversidade para promoção própria. Nós temos que orar e rogar a Deus que tenha misericórdia de todos os segmentos que se aproveitam das calamidades, do sofrimento do povo para promoverem a si mesmos. Eles não se lembram, mas Deus está no comando. E todos nós havemos de um dia, perante o Senhor, prestar contas das nossas ações. Eu termino, meus irmãos, pedindo a Deus que abençoe muito a vida de todos vocês e nos faça lembrar e descansar nisto. O Senhor está no comando. A minha vida descansa nas mãos de Deus. Palavras do Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Na semana que vem, se Deus nos permitir, continuaremos o nosso assunto falando sobre como Deus governa os anjos. Então, hoje,
Nós falamos que Deus governa os homens, não apenas os homens que fazem coisas boas, mas Deus governa também os homens que fazem coisas más. Eles não estão por conta de si mesmos, eles não são autônomos, livres para fazer o que eles quiserem. Eles vão até onde Deus permite, eles vão até onde Deus determina. A partir dali eles não irão. É como o mar. O mar, Deus disse, até a praia você vai. A partir dali você não passa. E quando isso acontece, debaixo do governo e da soberania do Senhor. Descansemos nisso, irmãos. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem conduzido os nossos passos. Nós vamos orar. Ninguém fez pergunta. Eu achei que até o telefonema fosse por causa disso, por isso eu atendi. Então, caso você tenha alguma dúvida, mande para mim. E em outro momento, se Deus quiser, estarei respondendo de acordo com a vontade de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Vamos fazer uma oração neste momento. Senhor nosso Deus, nós não conhecemos exaustivamente, não o conhecemos, ó Deus, em essência, exatamente como Tu és. Porque o Senhor está acima de tudo e de todos, muito acima da nossa capacidade de compreensão. Se nós não podemos explorar tudo que diz respeito à Tua pessoa, se nós não podemos, ó Deus, chegar à saturação e dizer assim, eu já sei tudo sobre Deus e um pouco mais. Se não podemos fazer isso, jamais poderemos. Muito menos seremos capazes, ó Deus, de compreender a exaustão, tudo aquilo que o Senhor faz. Jamais poderemos compreender como o Senhor governa as coisas, como o Senhor governa os homens maus, como o Senhor governa aqueles que fazem coisas boas, como o Senhor governa a igreja, como o Senhor governa presidentes de países, como o Senhor governa imperadores, como o Senhor governa primeiros ministros, governa congressos, governa repúblicas, como o Senhor governa, ó Deus, superiores tribunais, cortes, supremas cortes, no nosso caso, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, como o Senhor governa a vida de cada um desses homens, no mundo inteiro, ditadores até, eles estão nas tuas mãos, jamais farão qualquer coisa, se o Senhor não permitir. A vida do mundo está nas tuas mãos. Tem misericórdia daqueles que insistem em se revoltar contra esta ideia, aqueles que negam a tua existência, aqueles que atribuem ao acaso o resultado de tudo que está se passando. Infelizes, quão infelizes são? Há um buraco, um vazio, não há esperança, não há paz no coração desta gente. Mas o Senhor, por misericórdia, atingiu o coração da igreja e preencheu esse espaço, mudou esta realidade. E pela fé, nós temos, ó Deus, a esperança de que ainda que depois de tudo o que está acontecendo agora, venham dias mais complicados, o Senhor nos preparará. O Senhor nos dará condições para enfrentar de cabeça erguida o que quer que seja que venha pela frente. Obrigado, porque foi o Senhor que escolheu ser o nosso Deus. Nós não queríamos, mas o Senhor, por misericórdia, nos quebrantou. O Senhor gentilmente nos atraiu, gentilmente entrou no nosso coração e mudou a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nos conceda um restante de dia muito feliz, cheio de paz e de alegria. E nos abençoe. Rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja com cada família desta igreja. Seja com os nossos irmãos enfermos. Abençoe-os, ó Deus, além de estarem confinados em sua casa, aquela solidão que já havia antes, porque estavam impossibilitados de deixar o seu lar, ou deixarem os seus lares, agora, Senhor, isto se agrava. Mas a presença do Senhor é real. O Senhor está presente lá, na casa do teu servo Nivaldo, na casa da tua serva Irene, a Neire. O Senhor está lá na casa da dona Ruth Andrade. O Senhor é Deus presente na casa da dona Regina. O Senhor é Deus presente na casa dos irmãos que, mesmo enfermos, vêm à igreja com as suas limitações. Teu servo presbítero Bonora. O Senhor é com a família, Senhor Deus, do Beto, sua esposa Dirce. O Senhor é com a Sidoca,
que se esforça, que realiza o teu trabalho com amor e dedicação, apesar das suas enfermidades. O Senhor é Deus presente na vida daqueles que enfrentam lutas, fases difíceis como a Lisbeth, que perdeu o esposo no final do ano passado. Obrigado porque o Senhor é Deus que consola, que fortalece o teu povo e dá, ó Deus, a alegria, a coragem de seguir em frente. Tem misericórdia de nós e nos abençoe, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o telefone está tocando, é aquele moço lá falando sobre cesta. Eu vou atender daqui a pouco, mas antes eu quero despedir de vocês com um forte abraço, carinhoso abraço, saudoso abraço, esperando que Deus abençoe a vida de vocês, Elaine, Noel, todos vocês que interagiram, que participaram, que entraram aí online. Lembro, hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos entrando ao vivo novamente. Vanessa, Deus abençoe muito você, que acompanhou toda a escola dominical também, viu, minha querida? E então à noite, às 19, Diego, Deus abençoe você e a Kátia, querido. Vou falar de novo. À noite, às 19 horas, vamos transmitir o culto ao vivo lá de casa, porque eu gostaria que a minha família participasse também, ok? Então estejam aí ligados, porque nós estaremos juntos para a honra e glória do nosso grandioso e bondoso Deus. É sempre um prazer muito grande falar com vocês. E aí me ajuda, irmãos, é ao vivo, e eu só vejo algumas falhas e alguns problemas aí depois que eu vou assistir tudo que eu falei aqui. Então, por isso que eu peço a interação de vocês, porque elas me ajudam muitas vezes. Ajudam sempre, viu, gente? Sempre. Só que à noite isso não será possível. Minha sogra, Luzia, Deus abençoe. Vânia, saudade de todo mundo. Você também. Amor, saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê. Deus abençoe, Estevão. Que bom, rapaz, você ter entrado e nos acompanhado durante o estudo da Escola Dominical. Sandra, conseguiu, hein? Bom dia. Tá tudo aí. Você vai acessar a Escola Dominical inteirinha se você não conseguiu acompanhar desde o início, tá bom? Meus irmãos, é a Igreja Aliança Conectada. Logo mais, pela graça de Deus, irmãos do Rio de Janeiro, irmãos de Itanhaém, irmãos de Registro, irmãos de São Paulo. Ontem entrou até lá de Concepción, no Paraguai, uma prima minha lá dos Estados Unidos, de Carolina do Norte. Então, nossa igreja está falando para muita gente, viu? Que Deus abençoe vocês e até logo mais, se Deus quiser. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês, minhas queridas ovelhas, ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até breve, se Deus quiser.